Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Aula de hoje nós vamos falar sobre logaritmo, matéria nova. Além de falar de logaritmo, assim, a gente vai fazer um exemplo motivacional, a gente vai fazer a definição formal de logaritmo e vamos apresentar as propriedades que esse logaritmo tem. Não precisa ter medo, é super simples, certo? Bem tranquilo de aprender. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá na reunião do Meets, certo? Então, façam as anotações direitinho. Se tiver alguma dúvida, marque a sua dúvida para tirar lá no nosso encontro no Meets. Tudo bem? Lembrando também que essa aula está sendo gravada apenas para os alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhe essa aula com nenhum outro aluno, de onde quer que seja. Tudo bem? Lembrando também que eu estou gravando essa aula da minha casa, não estou em estúdio profissional. Então podem aparecer aí alguns ruídos e vai ter alguns erros, certo? Tem erro de gravação aí, então as besteirinhas que o equipamento atrapalhou. Espero que isso não incomode vocês e que não atrapalhe o aprendizado de vocês. Então qualquer dúvida vocês podem falar comigo lá no nosso encontro no Meets. Tudo bem? Vamos para a aula de hoje. Bem, para motivar o nosso assunto da aula de hoje, vamos encontrar as raízes dessa equação e ver o que a gente consegue encontrar, certo? A equação 2 elevado a 2x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 6 igual a 0. Quem são as raízes dessa equação? Bem, eu vou começar escrevendo essa equação da seguinte forma. O 2 elevado a 2x, como está tendo um produto lá no expoente, eu vou usar a propriedade de potência que diz que eu posso separar isso como uma potência de potência, 2 elevado a x ao quadrado. E vou repetir o restante da equação. Menos 5 vezes 2 elevado a x mais 6 igual a 0. Aqui a gente vai usar aquela estratégia, foi vista em uma das aulas, de fazer uma mudança de variável. Então nós vamos fazer, faça y igual a 2 elevado a x. Dessa forma nós vamos ter y ao quadrado menos 5 vezes y mais 6 igual a 0. Se você encontrar as raízes dessa equação, use a forma que você quiser, soma o produto, ou então utilize a fórmula de Bhaskara. Boa sorte! Eu já fiz as minhas continhas e aqui eu tenho que y é igual a 2 ou y é igual a 3. Essas serão as soluções dessa equação de segundo grau. Não é ainda a solução do que eu quero. Eu quero a solução da equação que tinha aquele 2 elevado a x. Então, esse y aí, a gente vai substituir aqui. Então, nós temos y igual a 2 elevado a x. Nós temos que esse 2 elevado a x pode ser igual a 2. No caso, esse 2 você não está vendo, mas é como se tivesse um expoente 1. Então, nós temos uma igualdade de potências de mesma base. Cancela a base e iguala os expoentes. Uma das nossas raízes é x igual a 1. Pronto, essa é uma das nossas soluções. Já a outra solução eu vou obter quando eu substituir no lugar do y, botar o número 3. Então fica 2 elevado a x é igual a y, sendo que o y é 3. E agora? 2 elevado a quanto que vai dar 3? A gente não tem aí um valor, ainda. Então, nós vamos praticamente criar, certo? Uma ferramenta que me ajude a encontrar uma solução para esse tipo de equação quando eu não consigo colocar numa equação exponencial as bases iguais. Então, para isso, a gente vai criar uma ferramentazinha matemática, certo? Que nós vamos chamar de logaritmo. Vamos criar agora. Então, o que é o logaritmo? Então, eu estou definindo aqui o meu logaritmo de A na base B. Eu estou definindo para números A e B reais. A e B sendo números reais. Eu quero que o meu número A ele seja maior do que 0. Eu quero que o meu número B também seja maior do que 0. E o meu número B seja diferente de 1. Então, os meus números têm essa condição para que possa trabalhar
com o nosso conteúdo que nós vamos chamar de logaritmo. Então, a leitura aqui é logaritmo de A na base B. Lê-se essa expressão como logaritmo de A na base B, ou log de A na base B. Então, esse A aqui nós vamos chamar de logaritmando. Dificilmente nós usamos essa palavra, mas o nome formal dele é logaritmando. Já esse aqui nós usamos mais. O número que fica aqui embaixo é chamado de base do logaritmo, ou simplesmente base. Tudo bem? Então, como trabalhar com logaritmo? Log de A na base B. E aí, o que é que eu vou fazer? Você pode transformar isso aí numa equação exponencial, da seguinte forma. Log de A na base B, você diz que isso é igual a um certo x, e você vai fazer a seguinte estratégia. A base elevado a x tem que dar igual a esse número aqui em cima. Então, o log de A na base B sendo igual a x é a mesma coisa que você ter b elevado a x igual a A. É assim que nós vamos trabalhar com logaritmo, pelo menos no primeiro momento. Tudo bem? Então, vamos resolver esses exemplos que nós temos aqui. Item A, vamos calcular aqui, log de 16 na base 2. Nós vamos começar chamando isso aqui de x. Então, 2 elevado a x é igual a 16. E nós transformamos esse logaritmo numa equação exponencial. Fatorando 16, nós vamos ter que 16 é 2 elevado a 4. Igualdade de potência de mesma base, cancela a base e iguala os expoentes, x igual a 4. Então, esse logaritmo que ele pede para calcular, o log de 16 na base 2, isso aqui é igual a 4. Você pode entender esse logaritmo como sendo uma pergunta. Como seria a pergunta? Qual é o expoente do 2? Que 2 elevado a esse expoente vai dar 16. Meu expoente vai ser o 4. 2 elevado a 4 tem que dar igual a 16, certo? Você pode ver dessa forma. Se você conseguir ver dessa forma, facilmente você consegue fazer esse item B, por exemplo. Qual é o expoente do 9, que o resultado 9 elevado a esse expoente vai dar 81. Consegue imaginar qual seria? Se não consegue, vai ter que fazer conta. Se conseguir fazer de cabeça, já coloca a resposta. Se não, chama de x. Então, 9 elevado a x, eu quero descobrir qual é o expoente, que 9 elevado a esse expoente vai dar igual a 81. Então, 9 elevado aqui, expoente, que vai dar igual a 81. Ora, se você fatorar 81, 81 é 9 ao quadrado. Igualdade de potência de mesma base, cancela a base e iguala os expoentes. Esse x do item B é igual a 2. Então, encontrando esse x, nós já temos a informação de que o log de 81 na base 9, isso aqui vai dar 2. Finalmente, nosso último exemplo, log de 1 na base 7. Repare que o que eu quero que não seja 1 é a base. A base 1 não vai nos dar nada de vantagem, mas o logaritmando, sim, esse pode ser 1. Qual é o expoente do 7? Que 7 elevado a esse expoente vai dar 1. Qual é o expoente do 7? Que 7 elevado a esse expoente vai dar igual a 1. Se você sabe, bote a resposta. Se não sabe, vai ter que chamar de x. 7 elevado a x igual a 1. Esse 1 eu posso escrever como sendo qualquer número elevado a 0. Lembra disso. Em particular, eu posso escrever 1 como sendo 7 elevado a 0. Cancelo as bases e igualo os expoentes. O meu x, nesse item C, vale 0. Então, o log de 1 na base 7 é igual a 0. Vamos fazer mais alguns exemplos, certo? Já trabalhando um pouco mais as equações exponenciais que nós vimos na semana passada. Bem, aqui nós temos mais 3 exemplos para a gente resolver. Ainda calcular esses logaritmos já não são tão fáceis assim, mas quem quiser já treinar, dá uma pausazinha e usa a estratégia que nós vimos agora há pouco, certo? De cabeça, eu acho complicado. Vai ter que fazer as continhas naquele esquema de dizer que é igual a x e tal. E vai chegar numa equação exponencial. Você transforma um logaritmo numa equação exponencial.
Então faça isso, dê uma pausazinha no vídeo, tente fazer isso sozinho e depois dá o play para conferir o resultado, certo? Pausou? Pausa, vai. Dá uma pausazinha. Tenta, pelo menos tenta. Tentou? Vamos lá então. Letra D. Aqui vai ser igual a x, naquela estratégia que nós fizemos. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 64. 2 elevado a x igual a 1 sobre 64. Se você fatorar o 64, você vai encontrar que 64 é 2 elevado a 6. Só que vai ficar na forma de fração. Para eu inverter essa fração, eu vou acrescentar um expoente negativo lá no 6. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 6. Então, se eu tinha uma fração e eu tinha essa minha fração com uma certa potência, eu inverto a minha fração, né, que vai ser a base da potência, e eu acrescento o expoente negativo no expoente. A gente já fez essa estratégia uma vez, ela pode aparecer mais vezes. Fiquem atentos a isso. Agora sim nós temos uma igualdade de potência de mesma base. Cancela a base e iguala os expoentes. X vai ser igual a menos 6. Letra E. Essa letra E, acho que alguém deve ter pensado que eu esqueci de colocar o valor da base. Não sei se vocês foram pesquisar, mas quando eu não colocar nada na base, aqui a minha base é base 10. Então fica subentendido, fica escondido, quando não se colocar a base do logaritmo, essa base vai ser base 10. Se você não conseguiu fazer a letra E porque não sabia, pausa e tenta fazer a letra E agora. Tente fazer aí. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo a nossa estratégia, chamando de x, 10 elevado a x é igual a esse valor aqui em cima, que é 0,0001. Então fica 10 elevado a x igual a 0,0001. Então nós vamos ter que 10 elevado a x é igual, se eu passar esse 0,0001 para a forma fracionária, nós vamos ter que esse número é 1 sobre 10 elevado a 4. Então 0,0001 tem 4 casas decimais, então seria 1 sobre 10 elevado a 4. Deixa eu escrever aqui direitinho. Tem gente que não vai pela potência, tem gente que vai pela quantidade de zeros. Então se você aprendeu pela quantidade de zeros, 4 casas decimais, 0,0001, então 1, 2, 3, 4 casas decimais, você teria aqui 4 zeros na sua potência de 10. Então seria 10 elevado a x igual a 1 sobre 10 elevado a 4. Aí sim, aqui você tinha que saber que quando eu tenho 4 zeros, eu posso transformar isso na potência de 10, que seria 10 elevado a 4. Mais uma vez, nós temos uma fração e nós temos que inverter essa fração para termos uma igualdade de potências de mesma base. Então eu vou usar a estratégia de colocar expoente negativo. Então vai ficar 10 elevado a... Eu inverto a fração e acrescento o expoente negativo. Então 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 4. Agora sim nós temos uma igualdade de potências de mesma base. Cancela a base e iguala os expoentes. X vai ser igual a menos 4. Letra F pode ter sido mais assustadora para alguns de vocês, mas a ideia é simplesmente a mesma. Chame isso aqui de x. Você vai ter a base elevada a esse número, tem que dar igual a esse aqui de cima. Então fica 0,2 elevado a x é igual a raiz índice 6 de 5 elevado a 3. Nós podemos usar algumas regras aqui. Uma delas, por exemplo, seria transformar esse 0,2 em fração. Se você se lembra como transformar esse 0,2 em fração, o 2 vai ficar em cima e como só tem uma casa decimal, vai ficar sobre 10 elevado a x. Isso aqui é igual. Nós vimos também que a gente pode fazer uma simplificação na raiz. Então, raiz índice 6 de 5 elevado a 3. Bom que a gente já relembra. A gente pode simplificar esse 6 com 3. Aqui fica 1 e fora fica 2. O bom é que esses são valores que a gente não precisa ficar colocando, né? É a raiz quadrada
de 5 elevado a 1 é o próprio 5. A gente vai deixar dessa forma. E agora, o que é que eu faço? Para não se desespere muito não, vai dar certo. Simplifica o 2 com 10. Se você simplificar o 2 com 10, você vai ter 1 e um 5. Então, aqui vai ficar 1 sobre 5 elevado a x igual a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5, a gente pode escrever na forma de potência. Lembrando da regra do solzinho. Então, isso aqui seria 5 elevado ao que está dentro. Vai ficar em cima, fica 1. E o que está fora, lá no índice da raiz, vai ficar embaixo, 2. Então, a regra do solzinho, quem está na sombra vai para o sol, é como se aqui fosse 1. Quem está no sol vai para a sombra. Olha, eu acho que agora ficou um pouquinho melhor. Porque nós temos no primeiro membro 1 sobre 5. É uma fração, lá embaixo tem um 5 no denominador. Então, a gente vai inverter essa fração e acrescentar o expoente negativo, como a gente tinha feito anteriormente. Vai ficar 5 elevado a menos 1, só que é tudo isso elevado a x, igual a 5 elevado a 1 meio, tá quase lá. Agora nós temos uma potência de potência. Então, a gente vai fazer aqui o quê? Repete a base e multiplica os expoentes. Fica menos 1 vezes x, é igual a 5 elevado a 1 meio. Agora sim nós temos a igualdade de potência de mesma base. Cancela as bases e iguala os expoentes. Então, vai ficar menos 1 vezes x dá menos x, igual a 1 meio. Para finalizar, a gente multiplica tudo isso aqui por menos 1. E vamos ter que o x vai ser igual a menos 1 meio. Essa vai ser a nossa resposta deste último item. Então, quem fez aí por conta própria, dá uma conferida no resultado. E agora vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades que os logaritmos têm. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui são algumas propriedades que nós vamos falar que envolvem logaritmos. Quem quiser dar uma pausazinha aí já para copiar essa parte, pausa aí. E a gente vai completar agora. Vamos lá? Seguindo as condições de existência do logaritmo. O que é uma condição de existência? É uma condição de existência do logaritmo. A palavra está feia, deixa eu escrever de novo. Condições. Aproveitar até o cedilho, ó. Ô, corra boa. Condições de existência do logaritmo. Quais são as condições de existência dos logaritmos? O logaritmando tem que ser maior do que zero. A base tem que ser maior do que zero. E a base tem que ser diferente de 1. Então, seguindo essas condições de existência, o que é que nós temos? Propriedade 1. Log de b na base b. Se o logaritmando for igual à base, seguindo as condições de existência, qual o expoente de b, que quando você elevar b a esse expoente, vai dar o próprio b? B elevado a quanto que vai dar b? É 1, gente. Fica bem na cara essa propriedade. Se o logaritmando e a base forem iguais, log de b na base b, 1. Propriedade 2, tem a ver lá com o item C que nós resolvemos nos exercícios. Log de 1 na base b, qualquer que seja o b. Se eu tiver 1, repare que não pode ser 1 na base, logaritmando não tem problema não. Então, log de 1 na base b. B elevado a quanto que vai dar 1? Tem que ser b elevado a 0. Então, aqui já agiliza a nossa conta. Tudo bem? Propriedade 3. Log de a elevado a m na base b. Log de a elevado a m na base b, eu vou poder pegar este m e colocar aqui fora multiplicando. Então, vai ficar m vezes o log de a na base b. Certo? Propriedade 4. Log de a na base b elevado a n. Se eu tenho uma potência lá na base, essa potência também pode vir aqui para fora, só que ela vem na forma de fração. Então, vai ficar 1 sobre n vezes o log de a na base b. A gente pode até juntar essa propriedade P3 e P4 numa propriedade só. Se eu juntar elas duas numa propriedade só, eu posso ter assim, ó, log de a elevado a m na base b elevado a n.
A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O m, que é o expoente do logaritmando, vem para fora multiplicando. E o n, que é o expoente da base, vem para fora dividindo. Então, seria m sobre n vezes o log de a na base b. Eu escrevi um caso particular, mas não vai caber aqui não. O meu caso particular dessa propriedade, eu pensei que ia caber. Como é que eu vou fazer? Agora eu não sei. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Daquele jeitinho maroto do professor. Para ser professor, acaba tem que ser desenrolado, viu? Hoje em dia, com essas novas tecnologias, não dá para o cara ficar amarrado, não. Mas enquanto isso, vocês já vão copiando aí. Ainda não vai dar certo. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Eu vou apagar essas igualdades. Vou puxar só mais um tiquinho para trás, tudo. Olha aí. Pá. Será que dá certo? Dá certo, não dá? Aqui igual. Igual. A gente juntou tudo nessa daqui. Caso particular. Vou botar até uma barrinha aqui para separar. Assim. Pronto. Se eu tiver o log de b elevado a m na base b elevado a n. Olha o que é que acontece. Se eu consigo colocar tanto o logaritmando quanto a base em potências na mesma base, certo? A gente pode aplicar tanto a propriedade P3 e P4 como a propriedade 1, tudo de uma vez. Então, esse m vem para fora multiplicando, esse n vem para fora dividindo, e só o que vai restar é o log de b na base b, que vai dar 1. Então, a minha resposta aqui seria m sobre n. Então, você pode tentar trabalhar com logaritmo dessa forma. Tentar colocar ainda na forma de logaritmo, tanto a base como o logaritmando no mesmo expoente, certo? Todos na mesma potência, numa potência de mesma base. E utilizar esse caso particular aqui para resolver seus problemas envolvendo logaritmo. Finalmente, a propriedade 5 diz que se eu tiver b elevado ao log de a na base b, olha só, é uma base elevada a um logaritmo de um camarada na mesma base que está lá embaixo. Você pode fazer o cancelamento dessa base com essa base. E a sua resposta vai ser este azinho. Gente, essas propriedades, elas estão provadas no livro de vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso demonstrar elas utilizando as regrinhas de potência. Mas eu faço isso no encontro lá no MITS, certo? Aqui na nossa aula eu não vou fazer a demonstração, porque eu acredito que não é de interesse de todos. Quem tiver interesse, veja lá na página 241. Deixa eu subir aqui só um pouquinho. Página 240 e 241. Pronto, essas duas páginas têm as demonstrações dessas propriedades. Quem tiver interesse, dá uma lida lá. E qualquer coisa eu explico com mais detalhes e tiro eventuais dúvidas no nosso encontro lá no MITS. Eu vou querer com vocês praticar com essas propriedades os nossos exercícios. Vamos lá? Termina de copiar e vamos agora para exercícios. Aqui nós temos mais 3 exercícios para a gente calcular. Quem quiser tentar dar uma pausa aí no vídeo e utiliza um pouquinho daquelas propriedades, ou então que a gente acabou de estudar lá no início, as definições, a definição de logaritmos, certo? É melhor tentar fazer com as propriedades, já dá uma praticada aí, porque a gente vai precisar muito delas, certo? Então tenta dar uma pausa aí no vídeo e confere o resultado agora, certo? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar aqui mesmo nesse log. Então, log de 128 na base 16, se eu fatorar o 128, deixa eu ver aqui no rascunho, dá por 2, fica 64, dá por 2, 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, fatorando por 2 fica 2 e por 2 dá 1. Eu fiz rapidinho aqui porque eu já estou subentendendo que vocês sabem fatorar, certo?
Mas qualquer dúvida com fatoração, vocês podem perguntar lá no nosso encontro no MITS. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Eu posso reescrever o 128 como 2 elevado a 7. Já o 16 é só você olhar daqui para baixo. Olha só como 16 aparece na fatoração de 128. Seria equivalente a 2 elevado a 4. Então aqui a gente vai ter uma situação onde eu posso utilizar aquele caso particular, onde eu tenho logaritmo de um logaritmando que está na forma de uma potência e a base também na forma de potência, e as duas potências estão na mesma base. Então o que é que eu vou fazer aqui? Esse expoente do de cima vem para fora multiplicando, o expoente do de baixo vem para fora dividindo. Como a base e o logaritmando, depois que eu fizer esse procedimento, eles vão ser iguais. Isso aqui vai ser igual a 7 sobre 4. Essa é a resposta do que ele pergunta lá. Logaritmo de 128 na base 16. 7 sobre 4. Letra B. Fazendo o mesmo procedimento. Log de 1 sobre 243 na base 1 sobre 9. Se eu fatorar esse 243, eu não sei como é que eu estou aqui de espaço. Eu vou fazer aqui na minha folhinha separado, certo? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Qualquer coisa vocês fazem aí no de vocês. Fatora só o 243. Fatorei aqui o 243, dá por 3. Fica 3 elevado a 5. E eu fatorei aqui na mesma fatoração, o 9 é 3 ao quadrado. Repare que nós estamos aqui na forma de fração, não é isso? Bem, mesmo estando na forma de fração, eu posso escrever as potências como sendo potência da fração. Como o nosso numerador é 1, eu posso reescrever esse mesmo logaritmo da seguinte forma. 1/3 elevado a 5 na base 1/3 elevado ao quadrado. Então, o logaritmo de 1/3 elevado a 5 na base 1/3 ao quadrado. Mais uma vez, a gente utiliza a propriedade que a gente viu, em que o expoente do logaritmando vem para cima, o expoente da base vem para baixo. Fazendo isso, o logaritmando e a base vão ficar iguais, então a gente não precisa mais colocar esse logaritmo. Nossa resposta vai ser 5 sobre 2. Vou baixar aqui, pronto. Essa é a nossa resposta. Fazer assim, deixa eu botar aqui em cima a resposta. A resposta desse dá 7/4. A resposta do item B dá 5 sobre 2. Tudo bem? Letra C. Como é que eu vou fazer essa letra C? Vou fazer o seguinte. Logaritmo. Vou passar esse número decimal para a forma de fração. Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. E embaixo eu vou fatorar o 16. Acho que a gente já fatorou hoje. Fica 2 elevado a 4. Então vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 4. Certo? Se você simplificar essa fração de cima, você vai ter que em cima vai ficar o logaritmo 25 sobre 100. Divide em cima e embaixo por 25. Você vai chegar na fração equivalente, que vai ser 1/4. E embaixo você pode colocar... eu vou fazer o seguinte. O mesmo diz assim, como aparecesse 1/4 aqui em cima, ao invés de colocar 2 elevado a 4 no lugar de 16, 16 também é 4 ao quadrado. É bom que já fica na mesma base. Olha que legal. Vou fazer isso. Então, o 16, ao invés de colocar na base 2, eu vou colocar na base 4. Vai ficar 16 é 4 ao quadrado. Eu acho que vai ficar melhor. Deixa assim. Então, vai ficar logaritmo de 1/4 na base raiz cúbica de 4 ao quadrado. Eu vou utilizar na base do logaritmo a regra do solzinho. Então, vai ficar 4 elevado. Aí lá em cima fica. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Acho que para melhorar a nossa situação, a gente vai ter que utilizar aquela propriedade do expoente negativo aqui em cima. Então, nós temos 1 sobre 4. Eu vou inverter essa fração e vou colocar o expoente negativo. Vai ficar o log de 4 elevado a menos 1 na base 4 elevado a 2/3. Agora a gente chegou naquela nossa propriedade.
esse menos 1 vem para fora multiplicando, e o 2/3 vem para fora dividindo. Como vai ficar logaritmando e base com o mesmo valor, isso aí vai ser menos 1 dividido por 2/3. Aí para a gente encerrar, aqui é uma divisão de frações. Embaixo do menos 1 é como se tivesse 1. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então isso vai dar menos 1. Eu vou repetir, que é menos 1 sobre 1, né? Continua sendo menos 1. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser 3/2. Essa multiplicação vai me dar como resposta menos 3/2. Eu escrevi 3. Menos 3/2. Aqui. Essa é a nossa resposta. Fazer como eu fiz nas outras. Deixa eu voltar aqui. A resposta aqui, menos 3/2. Então, confira aí os resultados. Quem está copiando a resposta, copia aí. Tá aqui o finalzinho. E vamos ver mais algumas propriedades de logaritmos ainda hoje. Vamos lá. Antes de mostrar as outras propriedades, vamos trabalhar ainda as propriedades que nós vimos nesses outros 3 exemplos. Letra D. 3 elevado ao log de 2 na base 3. Dá uma olhadinha lá nas propriedades, qual a propriedade que a gente usa para resolver essa situação aqui. Eu acho que é a propriedade 5. O que é que diz a propriedade 5? Se você tem uma potência onde a base da potência é a mesma base do logaritmo, eu tenho uma potência que o meu expoente é um logaritmo. Aí a minha base da potência é a mesma base do logaritmo. Aqui vai ocorrer uma espécie de cancelamento. Então, nesse caso, a minha resposta vai ser 2, no item D. Tudo bem? E na letra E, como é que vai ficar? Nós temos um 4 na base e nós temos um 2 lá na base do logaritmo. 4 elevado, temos uma potência. Lá em cima no expoente temos um logaritmo de 5 na base 2, sendo que a base da potência e a base do logaritmo não são as mesmas. E agora, eu vou fazer o seguinte, o 4 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado. Então nós temos 2 ao quadrado elevado ao log de 5 na base 2. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 2 vezes o log de 5 na base 2. Gente, do mesmo jeito que eu podia pegar um expoente do logaritmando e botar para fora multiplicando, eu posso fazer o contrário também, certo? Se eu tenho um número multiplicando um logaritmo, eu posso pegar esse número que está multiplicando e botar para dentro do logaritmo. Só que ele vem na forma de potência do logaritmando. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado ao log de 5 ao quadrado, aquele 2 estava multiplicando, veio aqui para cima, na base 2. Agora sim, nós temos uma potência com o expoente sendo um logaritmo e a base da potência é a mesma base do logaritmo. Cancela as bases com o logaritmo e a sua resposta é 5 ao quadrado, que é igual a 25. Ufa, parece confuso, né? É só tomar cuidado e usar bem as propriedades que não erra, certo? Letra F. 8 elevado a 1 mais o log de 3 na base 4. Eu tenho uma soma no expoente. Mais uma vez, lá no expoente tem um logaritmo. Eita! Soma no expoente, a gente pode separar isso em produto de potência de mesma base. Então, eu vou começar escrevendo isso como sendo 8 elevado a 1 vezes 8 elevado ao log de 3 na base 4. Agora o nosso objetivo é deixar tanto a base da potência como a base do logaritmo com a mesma base, né? Que aí nós temos 8 e 4. Não vai dar certo fazer nada, não tem nenhuma propriedade quando esses camaradas são diferentes. Tem que ser números iguais. Então, vai ficar 8. Eu vou repetir esse 8 de fora. 8 vezes... Esse 8 eu vou fatorar. Fatorando 8, eu vou ter 2 elevado ao cubo. Já o 4, se eu fatoro ele, eu vou ter
Log de 3 eu estou só repetindo. E a base vai ficar 2 ao quadrado. Aqui nós temos novamente uma potência de potência. Então vai ficar 8 vezes 2 elevado a 3 vezes o log de 3 na base 2 ao quadrado. Para encerrar e a gente poder chegar onde a gente queria, eu vou pegar esse 2 e botar ele aqui para fora. Só que ele vem para cá, dividindo. Então, nós vamos ter 8. Outra cor. 8. Quase não sai. Vezes. Aí vai ficar 2, deixa eu botar, não é que nada, que eu vou ter que botar embaixo para ter mais espaço. 8 vezes 2 elevado a 3 sobre 2 vezes o log de 3 na base 2. Gente, eu só posso aplicar a propriedade 5 se tiver apenas logaritmo. Não pode ter nenhum número multiplicando não, viu? Não pode, tem que ter só logaritmo. Então eu vou fazer o mesmo que eu fiz ali no item E. Eu vou pegar esse 3 meios e vou botar ele para cá, como potência daquele 3. Então vai ficar 8 vezes 2 elevado ao log de 3 elevado a 3 meios na base 2. Finalmente, nós temos uma potência, onde a base da potência, e lá no expoente tem um logaritmo, a base do logaritmo é o mesmo valor da base da potência. Eu posso cancelar esse 2 com esse log na base 2, e nós vamos ter 8 vezes 3 elevado a 3 meios. Se eu aplicar a regra do solzinho, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 3, que é 27. Você pode fazer dessa forma, certo? Seria a nossa resposta. No caso, fatorando, deixando na forma mais simplificada, vou nem deixar o 27 não, deixar aqui o 3 ao cubo, eu posso ainda simplificar isso aqui. Como é que vai ficar? Só para deixar mais simples ainda. 8 vezes a raiz quadrada. Esse 3 ao cubo eu vou escrever como sendo 3 ao quadrado vezes 3. Acho que fica melhor assim. Então vai ficar 8 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Vezes a raiz quadrada de 3. E 8 vezes 3, 24. E vou repetir a raiz de 3. Pronto! Essa é a minha resposta. Tudo bem? Tem umas questõezinhas mais desafiadoras envolvendo a propriedade 5. Agora sim vamos para as outras propriedades de logaritmo. Então aqui nós temos mais algumas propriedades envolvendo logaritmos. Propriedade P6, soma de logaritmos. Quando você vê uma soma de dois logaritmos de mesma base, somando, eu posso juntar num logaritmo só. E os logaritmandos vão multiplicar. Detalhe, a base é a mesma, certo? Propriedade P7, diferença de logaritmos de mesma base. Quando eu tenho uma subtração de logaritmos que estão na mesma base, eu posso juntar eles num logaritmo só. E esse logaritmo vai ficar dividindo um com o outro, A sobre C, na base B. Lembrando que tem um positivo, é o A, e o negativo é o C. O A, que é o positivo, não tem um sinal aqui na frente, mas ele é o positivo. Ele vai ficar em cima na minha fração, enquanto o C, que é o negativo, vai ficar embaixo na fração. Tudo bem? Finalmente, mudança de base. Como fazer uma mudança de base? Algumas vezes a gente tem um logaritmo numa certa base e quer mudar para uma outra base mais conveniente. Como a gente faz isso? Log de A na base B. Para mudar para uma outra base C, isso vai virar uma fração. Vai virar o log de A na base C, dividido pelo log de B na base C. Então, fazer uma mudança de base vai ocasionar na transformação do logaritmo em uma fração de logaritmos, né? Uma divisão de logaritmos na base que você quer mudar. Um caso particular, se você quiser mudar para a base que seria o logaritmando. Então, se eu quisesse mudar aqui todo mundo para a base A, por exemplo,
bastaria ficar em cima o log de A na base A, que é 1, sobre o log de B na base A. Detalhe é que quando as bases não podem ser iguais a 1, as bases têm que ser diferentes de 1. Então, nesse caso, nós temos que considerar apenas o A diferente de 1, certo? Então, nós temos aqui a mudança de base. E, finalmente, mais uma consequência da mudança de base, multiplicações entre logaritmos. Se eu tenho uma multiplicação entre logaritmos, onde a base de um dos logaritmos é igual ao logaritmando do outro logaritmo, eu posso fazer uma espécie de cancelamento. Se você quiser entender como funciona esse cancelamento, basta você fazer a mudança de base, certo? Deixa todo mundo na mesma base, que a fração que vai aparecer é exatamente... Nossa, por que apareceu isso? Eita, processamento lento. Desculpa, gente. Voltando. Então, consequência da mudança de base. Se você fizer uma mudança de base para a base B, aqui vai aparecer uma fração. Então, vai haver um cancelamento de fração, na verdade. Então, para não precisar fazer isso, a gente causa logo quase que uma nova propriedade. É uma consequência da propriedade de mudança de base, que seria esse produto de logaritmos. Então, essa multiplicação, quando a base de um é igual ao logaritmo do outro, eu deixo tudo num logaritmo só. Log de A na base C. Lembrando que C tem que ser diferente de 1. Antes de finalizar as propriedades, deixa eu falar aqui algumas observações. Primeiro, as igualdades servem tanto no sentido como no outro. Então, podem ter algumas situações em que nós temos um logaritmo de um produto, por exemplo, aqui na propriedade 6, logaritmo de um produto, e eu quero separar uma soma de logaritmos. Então, a gente vai fazer a igualdade voltando. Tudo bem? Isso pode servir para qualquer uma das outras propriedades. A igualdade ela é verdadeira tanto num sentido como no outro, tanto indo como voltando. E a gente vai usar muito sobre isso, tudo bem? Muito disso. Outra observação que eu queria falar para vocês é que as propriedades P6, P7 e a consequência da mudança de base, nós podemos estender para mais de um logaritmo. Por exemplo, a P6, se eu estiver somando vários logaritmos, log de A na base B, mais log de C na base B, mais log de D na base B, uma soma de vários logaritmos, eu posso juntar tudo no logaritmo do produto. Multiplica todos os logaritmandos, e isso somente se a base for a mesma, certo? P7 é mais delicada, mas dá para fazer também, certo? Vamos ver melhor como é que funciona isso nos exercícios, certo? Quem está copiando, copia aí. Quem não copiou a consequência direito, tá aqui. E desculpa pela aquela ruma de riscado. Deu uma travadinha aqui, mas vai ficar na gravação assim mesmo, certo? Vamos lá para os exercícios. Então, o exercício para a gente treinar algumas daquelas propriedades é o seguinte. Sabendo que o log de 2 na base 10, né? Se não tem que dizer na base é porque a base é 10. É igual a 0,301 e o log de 3 é igual a 0,477, calcule. Esses logs de 2 e de 3 eu usei a calculadora para descobrir, certo? Mas foi só para poder a gente exercitar as nossas propriedades. E eu quero saber, só sabendo esses valores, como é que eu faço para calcular o log de 6? Para calcular o log de 6 eu vou fazer o seguinte. O log de 6, eu vou escrever o 6 como sendo 2 vezes 3. É a forma fatorada do 6. E nós vimos na propriedade P6 que o logaritmo de um produto eu posso separar em uma soma de logaritmos. Então, isso aqui eu vou escrever como sendo o log de 2 mais o log de 3. O log de 2 eu já sei quanto é que vale. Vale 0,301. O log de 3 vale aproximadamente 0,477. Aqui são algumas aproximações, viu? Não vai dar o valor exato, não. Esses logaritmos, na verdade, são números irracionais. A gente está considerando esses valores só para poder trabalhar com eles mesmo. Tudo bem? Então, a minha resposta aqui vai dar 0,778. Letra B.
Quanto é que vale o log de 12? Log de 12, nós vamos fazer o seguinte, fatora o 12. Quando você fatora o 12 em fatores primos, eu vou deixar a fatoração por conta de vocês. Vai dar 2 ao quadrado vezes 3. Então, 12 é 4 vezes 3, o 4 é 2 ao quadrado. Aqui nós temos mais uma vez propriedade de logaritmo, onde eu tenho um logaritmo de um produto e eu vou separar isso numa soma de logaritmos. Lembra que eu disse que eu podia fazer tanto no sentido como do outro? Lá eu mostrei como um logaritmo de uma soma, eu podia juntar como sendo lá eu tinha uma soma de logaritmos e a gente viu que podia juntar num logaritmo só do produto. Aqui eu tenho um logaritmo só numa multiplicação e eu vou separar numa soma de logaritmos. Vai ficar o log de 2 ao quadrado mais o log de 3. Esse log de 2 ao quadrado eu vou usar aquela propriedade que nós vimos lá na outra parte, onde essa potência vai descer aqui multiplicando. Então vai ficar 2 vezes o log de 2 mais o log de 3. Esses logaritmos eu já sei, são os logaritmos que ele me deu no enunciado do problema. Então aqui vai ficar 2 vezes 0,301 somado com 0,477. Então aqui eu vou ter 0,602 somado com 0,477. Na hora que eu fizer essa soma, isso aqui vai dar 1,079. Aproximadamente, né? Lembrando que aqui é uma aproximação desses logaritmos, certo? Para a gente encerrar essa parte, log de 2 na base 3. E agora, como é que eu vou fazer? Eu só tenho os valores deles na base 10. Eu não sei nas base 2, na base 3. Não tenho noção. Eu vou fazer o seguinte. Mudança de base. Eu vou mudar todo mundo para a base 10. Então, esse logaritmo de 2 na base 3 é igual ao log de 2 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10. Então, log de 2 na base 10 é 0,301. Dividido pelo log de 3 na base 10 é 0,477 aproximadamente. Então, nós vamos ter como resultado, eu vou usar a calculadora, porque a continha vai ficar muito grande. Então, 0,301 dividido por 0,477. Isso vai dar igual a aproximadamente 0,631. Tudo bem? Então essa aula nós vamos ficar por aqui. Próxima aula nós vamos fazer mais alguns exercícios envolvendo logaritmo e vamos começar a matéria nova também. Tudo bem? Então quem está copiando, copia aí. E até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.